Gravação iniciada. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a este vídeo, uma vez que, mais uma vez, as leituras paralelas, elas estão acontecendo fora do horário previsto. Na semana passada, não fizemos no horário das 13 horas da sexta, estava previsto para essa semana também, só que eu tive uma solicitação. Também trabalho como professor de música na rede municipal e foi solicitada uma contribuição minha para uma apresentação em um almoço de comemoração a um objetivo alcançado por toda a equipe da, dos anos iniciais, né, da alfabetização, e isso impediu com que eu tivesse a possibilidade de realizar nossa leitura nas 13 horas, e por isso ela está acontecendo às 16 horas, e vamos ver se alguém vai aparecendo aqui ou se eu vou seguindo a leitura sozinho e depois alguém acompanha a gravação. Como eu tenho dito em todos os grupos de leitura que eu promovi até hoje, né, os grupos de leitura e de estudo, eles já está em 2026, já tem pelo menos aí três anos. Né? Comecei em 2023 a promover grupos de estudo, mas eles não ficavam gravados. Mas era comum eu explicar às pessoas que participavam, que chegavam, de que esses grupos, eles não se configuram como um produto, um serviço, né, que eu venha necessariamente a vender alguma coisa, né, algum curso, alguma coisa do tipo através desses grupos. Os grupos de estudo, né, os grupos de leitura do Aqueronta, eles surgiram primordialmente para que a gente pudesse manter um compromisso do estudo. A gente sabe que para estudar psicanálise a gente tem que ter uma certa regularidade, manter a frequência do nosso estudo. Hoje eu resido no interior do estado da Bahia, então existem poucas pessoas, né, pouquíssimas pessoas que trabalham com psicologia aqui na região, menos pessoas ainda, né, que trabalham com psicanálise, então eu não consigo manter uma prática de estudo coletivo, né, presencial. Então a intenção, né, a minha ideia de promover esses grupos de estudo de maneira virtual, ou seja, online, é justamente para tentar suplantar essa necessidade. Então, esses grupos que eu promovo, que hoje estão funcionando de maneira aberta, gratuita, e que eu optei por deixá-los gravados, né, a partir de agora de 2026, eles são grupos de leitura, as leituras freudianas e as leituras lacanianas, perdão, as leituras freudianas e as leituras paralelas. É, são momentos para que a gente possa manter a regularidade. Então, uma hora semanal que a gente tem para fazer a leitura e o estudo desses livros, dessas obras aqui, desses textos que são propostos. E com isso a gente vai, né, mantendo a nossa formação. Claro que não só com essas leituras, mas elas servindo como um incentivo. Eventualmente, no futuro, né, eu posso vir a ofertar algum outro tipo de estudo aberto, enfim, ou mesmo pago, ou mensalidade, assinatura, enfim, qualquer coisa do tipo, ou uma aquisição, um valor único, são possibilidades, mas que no momento eu não disponho de tempo para tal, né? As leituras lacanianas, inclusive, estão suspensas por enquanto, não consegui definir um momento ainda, um dia, para que eu pudesse começar a ofertar as leituras lacanianas, e desde então eu queria que elas fossem um pouco diferentes do que a gente trabalhava até o ano passado. Então, eu pretenderia que fosse um estudo um pouco mais aprofundado, né? Que não fosse necessariamente uma leitura, mas que pudesse ofertar o espaço de leitura e, juntamente com isso, ofertar outros estudos, né? Andando ali lado a lado com a leitura
diretamente do texto de Lacan, para que a gente pudesse proporcionar aí um estudo mais efetivo daquilo que Lacan tenta transmitir através do seu ensino. Mas dito tudo isso, para situar toda a contextualização dos grupos de estudo para quem eventualmente estiver acompanhando aqui, né, chegando aqui nesse vídeo depois, uma vez que ele estiver disponível no YouTube, vamos continuar aqui a leitura do texto Como Ler Lacan, né, do livro do Slavoj Zizek. A gente caminhou até esse ponto na semana passada. Ele vem trazendo uma certa apresentação, né, do pensamento de Lacan, em onde se fundamenta, né, o ensino de Lacan. O mestre supremo desse tipo de análise foi Claude Lévi-Strauss, né, o tipo de análise com que ele vinha trazendo aqui antes, uma vez que a gente parou no meio do raciocínio. Né? A transformação subjetiva ocorre no momento da declaração, não no momento do ato. Toda declaração não só transmite algum conteúdo, mas simultaneamente transmite o modo como o sujeito se relaciona com esse conteúdo. Né? O mestre supremo desse tipo de análise foi Claude Lévi-Strauss, para quem a comida era também um alimento para reflexão. Os três principais modos de preparação de alimentos, cru, assado e cozido, funcionam como um triângulo semiótico. Nós os usamos para simbolizar a oposição básica entre a natureza, cru, e a cultura, assado, bem como a mediação entre os dois opostos no procedimento do cozimento. Há uma cena memorável em O Fantasma da Liberdade de Buñuel, nunca vi esse nome, não sei exatamente como se pronuncia. Boa tarde, Arlete. Em que as relações entre comer e evacuar são invertidas. As pessoas se sentam em suas privadas, em volta da mesa, conversando agradavelmente, e quando querem comer, perguntam baixinho à empregada: onde é aquele lugar? Sabe? E se dirigem sorrateiramente a um quartinho nos fundos. Como um suplemento a Levi-Strauss, somos tentados a propor que merda também pode servir como alimento para reflexão. Os três tipos básicos de privada no Ocidente formam uma espécie de contraponto excremental para o triângulo culinário de Levi-Strauss. Numa privada alemã tradicional, o buraco por onde a merda desaparece depois que damos descarga fica muito para frente, de modo que ela primeiro fique exposta para que possamos cheirá-la e examiná-la à procura de sinais de alguma doença. Na privada francesa típica, o buraco fica bem atrás, de modo que a merda desaparece assim que possível. Por fim, a privada americana apresenta uma espécie de síntese, uma mediação entre esses dois polos opostos. A bacia da privada é cheia de água, de modo que a merda flutua ali, visível, mas não para ser inspecionada. Não admira que, na famosa discussão sobre diferentes privadas europeias no início do seu semi-esquecido Medo de Voar, Erika Jong, na verdade, perdão, afirme zombeteiramente que as privadas alemãs são realmente a chave para horrores do Terceiro Reich. Pessoas que constroem privadas assim são capazes de qualquer coisa. É claro que nenhuma dessas versões pode ser explicada em termos puramente utilitários. Certa percepção ideológica de como o sujeito deveria se relacionar com o desagradável excremento que sai de dentro do seu corpo é claramente discernível nelas. Hegel foi um dos primeiros a interpretar a tríade geográfica de Alemanha, França e Inglaterra como expressão de três diferentes atitudes existenciais: a meticulosidade reflexiva alemã, a impetuosidade revolucionária francesa, o pragmatismo utilitário moderado inglês. Em termos de postura política, essa tríade pode ser interpretada como conservadorismo alemão,
radicalismo revolucionário francês e liberalismo moderado inglês. Em termos da predominância de uma das esferas da vida social, a metafísica e a poesia alemãs versus a política francesa e a economia inglesa, a referência às privadas nos permite discernir a mesma tríade no domínio intimíssimo de efetuar a função excrementícia. Fascinação contemplativa ambígua. A tentativa apressada de se livrar do excesso desagradável o mais rápido possível. A abordagem pragmática que trata o excesso como um objeto comum que deve, que deve ser descartado de maneira apropriada. É fácil para um acadêmico afirmar numa mesa redonda que vivemos no universo pós-ideológico, assim que ele visitar o toalete após a acalorada discussão, estará de novo afundado até os joelhos na ideologia. A ideologia é um ponto crucial do pensamento do Slavoj Zizek. Inclusive, o filme que eu havia mencionado em uma das reuniões do Leituras Freudianas, onde eu indiquei que as leituras paralelas iriam começar e tal, e que eu iria optar por esse livro, tinha um filme dele relativamente conhecido, assim, discutido, né, que é um filme, o Slavoj é todo excêntrico, né, ele tem um modo de pensar, assim, bem excêntrico. O título do filme é O Guia Pervertido da Ideologia. Então é bem interessante. Se eu não me engano, está disponível no YouTube. Eu tenho ele baixado, né? Então eu acabo sempre que quando eu sinto a necessidade de revisitar esse filme, eu acabo assistindo ele dessa maneira, mas vou verificar se ele está disponível no YouTube e colocá-lo lá na playlist do meu canal de filmes, né? E aí fica aqui também no canal do YouTube para quem quiser ter interesse de assistir. E é nesse nível aqui dessa relação que ele está fazendo aqui com as privadas, com excremento, né, com ideologia, é bem nesse contexto, nessas circunstâncias. Essa dimensão declarativa da interação simbólica pode ser exemplificada por meio de uma situação delicada nas relações humanas. Imagine um casal com um acordo tácito de que podem se envolver em casos extraconjugais discretos. Se de repente o marido fala abertamente com sua mulher sobre um caso em curso, ele terá motivo para entrar em pânico. Se é apenas um caso, por que ele está me contando isso? Deve ser algo mais. O ato de relatar algo publicamente nunca é neutro. Ele afeta o próprio conteúdo relatado e mesmo que os parceiros não aprendam nada de novo por meio dele, ele muda tudo. Há também uma grande diferença entre o parceiro simplesmente não falar sobre aventuras secretas e declarar explicitamente que não falará sobre elas. Você sabe, acho que tenho o direito de não lhe contar sobre todos os meus contatos. Há uma parte da minha vida que não lhe diz respeito. No segundo caso, quando o pacto silencioso é explicitado, essa declaração não pode deixar de emitir ela própria uma mensagem agressiva adicional. O que está em pauta aqui é o hiato irredutível entre o conteúdo enunciado e o ato de enunciação, que é próprio da fala humana. Na academia, uma maneira polida de dizer que achamos a intervenção ou a palestra de nosso colega estúpida é dizer foi interessante. Assim, se em vez disso dizemos abertamente ao nosso colega isso foi entediante e estúpido, ele terá todo o direito de se sentir surpreso e perguntar, mas se você achou entediante e estúpido, por que não disse simplesmente que foi interessante? O infeliz colega está certo ao tomar a afirmação direta como envolvendo algo mais, e não só como um comentário sobre a qualidade de seu artigo, mas um ataque à sua própria pessoa. Exatamente a mesma coisa não valeria para a franca admissão de tortura por altos representantes administrativos dos Estados Unidos? A resposta comum e aparentemente convincente àqueles que se preocupam com a recente prática dos Estados Unidos de torturar prisioneiros suspeitos de terrorismo é:
Por que todo esse estardalhaço? Os Estados Unidos estão apenas admitindo abertamente o que não só eles, mas também outros estados fazem e vêm fazendo o tempo todo. No mínimo, temos menos hipocrisia agora. Mas isso sugere uma contra-pergunta simples. Se os altos representantes dos Estados Unidos querem dizer apenas isso, por que falam agora? Por que não permanecem simplesmente em silêncio, como vinham fazendo antes? Quando ouvimos pessoas como Dick Cheney fazendo afirmações obscenas sobre a necessidade da tortura, deveríamos lhes perguntar: se vocês querem apenas torturar suspeitos de terrorismo em segredo, por que estão dizendo isso publicamente? Quer dizer, a pergunta a ser suscitada é: o que mais há nessa declaração a ponto de levá-los a fazê-la? O mesmo se aplica à versão negativa de uma declaração. Não menos que o ato supérfluo de mencionar, o ato de não mencionar ou ocultar alguma coisa pode criar significado adicional. Quando, em fevereiro de 2003, Colin Powell discursou na Assembleia da ONU para defender o ataque ao Iraque, a delegação dos Estados Unidos pediu que a grande reprodução da Guernica de Picasso na parede atrás da tribuna fosse coberta com um ornamento visual diferente. Embora a explicação oficial fosse que Guernica não fornecia o pano de fundo visual adequado para a transmissão televisiva do discurso de Powell, ficou claro para todos o que a delegação dos Estados Unidos temia, que Guernica, que imortaliza os resultados catastróficos do bombardeio aéreo alemão à cidade espanhola durante a Guerra Civil, desse origem a associações do tipo errado, se servisse como pano de fundo para o discurso de Powell defendendo o bombardeio do Iraque pela força aérea muito superior dos Estados Unidos. É isso que Lacan quer dizer quando afirma que o recalque e o retorno do recalcado são um único e mesmo processo. Se a delegação dos Estados Unidos tivesse se abstido de pedir seu ocultamento, provavelmente ninguém associaria o discurso de Powell à pintura exibida atrás dele. Foi precisamente esse gesto que chamou a atenção para a associação e confirmou sua veracidade. Lembremos a figura singular de James Jesus Eglinton, o supremo combatente da Guerra Fria. Durante quase 2 décadas, até 1974, ele chefiou a seção de contra-informação da CIA, com a tarefa de descobrir agentes duplos em suas fileiras. Engleton, uma figura carismática, extremamente idiosincrático, culto e instruído, foi amigo pessoal de T.S. Eliot, com quem até se parecia fisicamente. Era propenso à paranoia. A premissa de seu trabalho era sua crença absoluta na chamada conspiração monstro, uma gigantesca farsa coordenada por uma organização secreta dentro da organização, da KGB, cujo objetivo era penetrar e dominar totalmente a rede ocidental de informação e assim promover a derrota do Ocidente. Por essa razão, Ingleton rejeitou como falsos desertores praticamente todos os desertores da KGB que ofereciam informações inestimáveis e algumas vezes chegou até a mandá-los de volta para a União da República Soviética, onde eram levados a julgamento e fuzilados, já que eram verdadeiros desertores. O resultado final do reinado de Ingleton foi a total paralisia. Muito significativamente, em seu tempo, nenhum verdadeiro agente duplo foi descoberto e detido. Não admira que Clary Patch, um dos funcionários mais graduados da seção de Ingleton, tenha levado a paranoia de seu chefe a seu clímax lógico autonegador ao concluir, após uma longa e exaustiva investigação, que Anatoly Golitsyn, o desertor russo com quem Ingleton se envolveu numa verdadeira folia douce, loucura compartilhada, era uma fraude e o próprio Ingleton, o grande agente duplo que conseguia paralisar o serviço secreto antissoviético dos Estados Unidos. Somos tentados a levantar a questão: e se Ingleton fosse um agente duplo, justificando sua atividade pela procura de um agente duplo de si mesmo, na versão da vida real da trama de Sem Saída de Kevin Costner?
E se a verdadeira conspiração monstro da KGB fosse o próprio projeto de pôr em jogo a ideia de uma conspiração monstro e assim imobilizar-se e neutralizar de antemão quaisquer futuros desertores da KGB? Em ambos os casos, a fraude final assumia a aparência da própria verdade. Havia uma conspiração monstro, era a própria ideia da conspiração monstro. Havia um agente duplo no coração da CIA, o próprio Engleton. Aí reside a verdade da postura paranoica. Ela própria é a trama destrutiva contra a qual está lutando. A sagacidade dessa solução e a condenação final da paranoia de Ingleton é que não importa se Ingleton era apenas sinceramente logrado pela ideia de uma conspiração monstro ou se era o agente duplo. Em ambos os casos, o resultado é exatamente o mesmo. O logro esteve em nossa incapacidade de incluir na lista de suspeitos a própria ideia de desconfiança globalizada. Lembremos a velha história de um operário suspeito de furto. Toda noite, quando ele deixava a fábrica, o carrinho de mão que ele empurrava à frente de si era cuidadosamente inspecionado. Mas os guardas não conseguiam encontrar nada ali. Estava sempre vazio. Até que eles se deram conta, o que o operário estava roubando eram carrinhos de mão. Essa peculiaridade reflexiva pertence à comunicação como tal. Não devemos esquecer de incluir no conteúdo de um ato de comunicação o próprio ato, já que o significado de cada ato de comunicação é também afirmar reflexivamente que ele é um ato de comunicação. Esta é a primeira coisa a se ter em mente com relação ao modo como o inconsciente opera. A coisa não está escondida no carrinho de mão. Ela é o próprio carrinho de mão. Isso aqui foi fantástico, né? Essa lógica do carrinho de mão. Deixa eu só me recordar aqui do título. Deixa eu fechar mas foi fechar o microfone e saiu. Gestos vazios e performativos. Lacan se defronta com a conspiração da CIA. Gestos vazios e performativos. Veja que interessante a articulação que ele faz. É de uma maneira completamente diferente, né? Que o Zizek escreve. Chega até a ser excêntrica. Né? Ah, talvez quem nunca tinha visto nada do Zizek, nem conheça o Zizek, não faça ideia de quem ele é, aí pode até achar assim, pô, que ruim, que cara esquisito, tá? Boa tarde, Mari. Quando você olha, você assiste um vídeo, uma entrevista, um filme, alguma coisa dele, você vê assim, que ele é excêntrico, e que o raciocínio dele é muito peculiar, né? E, porém, né, e mesmo assim, diante disso tudo, é também muito interessante. É, pelo menos para mim, isso chega a fazer um certo sentido, porque eu não sinto o Zizek tentando resumir a coisa de uma maneira muito simplificada, de uma maneira com que até a coisa se perca. Em certa medida, eu vejo que ele transmite o raciocínio dos conceitos da psicanálise, tal qual propunha Lacan, como se fosse a luz do funcionamento do próprio inconsciente. Então, essa analogia aqui que ele coloca nesse momento, onde, né, a historinha do operário suspeito de furto. Toda vez que ele deixava a fábrica, os seguranças, né, inspecionavam cuidadosamente o carrinho que ele estava levando. E o carrinho que ele estava levando nunca apresentava nada, não tinha nada. Como se o carrinho que ele estava levando não tinha nada que ele estivesse roubando. Não apresentava nenhum material que se configurasse ali como roubado.
O curioso é que o que ele estava roubando era o carrinho de mão. O que ele estava furtando era o carrinho de mão. Então, toda vez que ele saía da fábrica, o que ele estava roubando era o carro de mão. Vamos pensar assim, que na lógica, né? Se a gente for colocar na lógica aqui, então ele levava o carro de mão, mas quando ele voltava no outro dia, ele não voltava com o carro de mão. Ele voltava sem carro de mão, e quando ele saía, ele ia levando outro carro de mão. E assim iam desaparecendo os carros de mão lá do lugar que ele estava trabalhando. O raciocínio lógico seria esse, né? Mas a analogia, a metáfora que ela vai servir justamente para marcar esse ponto de diferença entre Freud e Lacan. Quando eu trouxe na proposta de que lêssemos aqui nas leituras paralelas o Zizek, era justamente marcando essa diferença entre Zizek e Nasel, Bruce Fink, essa galera que a gente vê aí que tenta fazer uma mistura de Freud e Lacan, né, que são os chamados freudo-lacanianos, chamados pejorativamente, né? Eles não assumem essa posição de freudo-lacanianos. O Zizek não é freudo-lacaniano. Então, se a gente for aprofundar essa analogia que ele apresenta, o que os inspetores desse operário eram um psicanalista freudiano. Os inspetores desse funcionário eram um analista freudiano. O operário estava saindo com um carro de mão. Então, o operário estava falando uma coisa. E os inspetores estavam inspecionando se naquele carro de mão estava escondido algum objeto furtado. O psicanalista freudiano estava investigando se naquilo que estava sendo dito estava sendo escondido um conteúdo recalcado. O que é o psicanalista lacaniano nessa analogia? O psicanalista lacaniano é quem considera o próprio ato de sair com o carro de mão o furto. O próprio ato de falar já é a manifestação do inconsciente. Não há algo escondido no inconsciente que precisa ser descoberto e que represente algo recalcado no inconsciente dentro daquele conteúdo. Porque esse inconsciente, ele é estruturado, e é estruturado como linguagem. Então, onde esse inconsciente é transmitido é nessa linguagem, através de sua estrutura. E o que é da ordem desse inconsciente é esse sujeito. Esse sujeito que aparece entre dois significantes. No intervalo entre dois significantes. Entre a empresa, né, o lugar ali que ele trabalha, vamos eleger aqui enquanto um significante, ele está lá no local de trabalho, e o carro de mão que é do local de trabalho, e que ele furta, ele leva o carro de mão. Ele é o sujeito que está indo para o trabalho e está saindo com o carro de mão. Então, dois significantes aí, um sujeito tentando fazer alguma coisa entre esses dois significantes. E ele marcou aqui o que eu grifei. Não devemos esquecer de incluir no conteúdo de um ato de comunicação o próprio ato. O significado de cada ato de comunicação é também afirmar reflexivamente que ele é um ato de comunicação. Então, o próprio fato de uma pessoa, fato e ato, né? O próprio ato de um analisante comunicar o que ele escolheu comunicar, que Freud vai chamar de associação livre. Para Lacan, não há associação livre. Não há associação livre, por quê? Isso é polêmico, né? Dizer, não, a regra fundamental é a associação livre. Como assim para Lacan não há associação livre? Não há associação livre. Porque o inconsciente é estruturado. Na medida em que o inconsciente é estruturado e a pessoa diz assim, estou na análise. O que é que eu vou falar hoje na análise? O que vai sair
dessa demanda que é colocada, de fale, né? Fale. É a demanda que o analista coloca ao análise de fale. Fale-me o que vier à sua cabeça, né? O que você quer me falar hoje. Qualquer coisa, qualquer. Então, fala aí, e aí, o que é que você vai me contar hoje? Isso traz uma demanda que, essa demanda, ao ser atendida ou não, porque alguém pode chegar na análise também e dizer assim: eu não tenho nada para falar hoje. Isso é um ato de comunicação. O inconsciente está estruturado como linguagem. E é nessa articulação que está o inconsciente, nesse ato de comunicação, que está o inconsciente, que o psicanalista lacaniano vai intervir. Não sei se intervir é uma boa palavra, né? Mas é porque é uma intervenção, né? Vai fazer uma intervenção, que pode ser um silêncio, pode ser qualquer coisa. Ah, eu não tenho nada para falar hoje. E o analista fica em silêncio, balança a cabeça e passa-se lá os 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, tempo que foi em silêncio, sem falar nada. Ou uma intervenção que é uma coisa: ah, não vai me falar nada não, é? Então a gente pode ir. Ah, não, mas eu lembrei disso aqui. Não, vou falar sobre isso aqui. Enfim, inconsciente estruturado, ele vai se manifestar nesse ato de comunicação. Pode falar, Mário. Boa tarde. Ô, Augusto, o sujeito, ele está na fábrica, a fábrica significa para ele, há um significado, ele está ali na fábrica, e quando ele leva o carrinho, isso aí, para ele é um significado na fábrica, e ali na fábrica ele tem um gozo. O gozo é o quê? Que ele goza de levar aquele carrinho. Pode se encaixar? Aí a gente vai, aí a gente vai para quinta-feira, 9 horas da manhã, nosso grupo de leituras freudianas, que a gente vai começar o texto Psicanálise Selvagem. É, não dá para se dizer dessa forma, né? Não dá para a gente ser tão extremo assim, né? Há uma analogia aqui para sinalizar a respeito do ato de comunicação, né? Que a própria comunicação em si, e na minha compreensão, claro, né? Aí cada um também pode ter uma compreensão um pouco diferente, ou pode ter pessoas que compreendam de maneira muito semelhante à qual eu estou compreendendo o texto, e pode ter pessoas que compreendam também de uma maneira diferente. Né? E cabe a gente discutir a respeito, né, para ver onde a gente chega. Quando ele traz essa analogia de que o operário suspeito de furto tinha toda vez na sua saída da fábrica, né, quando ele deixava a fábrica, o carrinho de mão que ele empurrava era inspecionado cuidadosamente. Mas os guardas não encontravam nada no carro de mão. Era tipo assim: esse operário é suspeito de furto. Mas ninguém encontra nada nesse carrinho de mão que ele está levando. Se a gente fosse trazer isso para o campo da psicanálise, era como se dissesse assim: tem uma pessoa aqui que parece que tem alguma coisa. Ela está vindo aqui para a sessão e está me falando. Mas eu pergunto, eu investigo, eu não acho nada, não consigo interpretar nada disso aqui que ela está falando. Que é como se você tivesse, à luz da psicanálise freudiana, tentando interpretar do tipo, tal qual Freud fazia, né? Porque sonhou com a bolsa aberta, não sei o quê. Aí a bolsa que abre num sonho lá, está simbolizando um órgão genital feminino. É como se aquilo que aparece representa um outro conteúdo inconsciente que está recalcado e que não pode aparecer na consciência, ou seja, na fala, da maneira como ele está recalcado. E ele só aparece através de deslocação ou condensação, que isso é a estrutura da psicanálise freudiana. Então, não se descobriu nada. Então, bicho, essa pessoa não está roubando nada. Ou essa pessoa não tem problema nenhum, de uma maneira bem esdrúxula falando, né? E aí o que ele está trazendo com essa analogia é que o próprio ato de passar ali com o carro de mão, ou seja, de estar com o carro de mão, o carro de mão é o que ele estava furtando. Então, aquilo que está sendo dito
é o inconsciente. Não é uma interpretação de, enfim, uma outra coisa, né, uma outra situação. Aquilo que está sendo falado já é o inconsciente. Então, a minha compreensão é essa aqui. Daí, a brincadeira ali que eu fiz naquele momento, né, de dizer de que o, a empresa, né, ou a fábrica, enfim, o lugar lá que ele estava trabalhando era um significante, o carro de mão era outro significante, e o sujeito era isso que aparece entre esses dois significantes, entre a fábrica que está sendo roubada e o carro de mão que é o objeto do roubo. Então, o sujeito seria esse intervalo aí, não necessariamente aí uma situação de que ele goza de alguma coisa por estar nessa fábrica que está roubando, né, enfim, o carro de mão, até porque a gente não sabe por que ele estaria roubando o carro de mão. E como que a gente chamaria isso de gozo, assim, de antemão, se, como já diz Lacan, gozo é aquilo que não serve para nada. Se o carro de mão, a princípio, estiver servindo para alguma coisa, não é necessariamente um gozo, né? E o gozo também só vai aparecer articulado com o desejo. Deixa eu ver, o tempo dá para a gente começar o capítulo 2. É um pouco ruim quando a gente interrompe a leitura no meio que corta o raciocínio, mas para a gente não atrasa demais, a gente inicia a leitura mesmo assim. O sujeito interpassivo mesmo. Ué, cara. Tô fazendo um grifo, não. Interpassivo. Dentro. Inter é dentro. Passivo. Exatamente o que quer dizer interpassivo. Não tem tradução? Não, semelhantes. Eu quero. Cheio de dicionário. Deixa eu ir no navegador aqui, que o dicionário não tem a palavra interpassivo. A interpassividade é um conceito cunhado por Slavoj Žižek, baseado na psicanálise lacaniana, que descreve a transferência da nossa atividade emocional ou intelectual para um objeto externo. Ao contrário da interatividade, onde agimos na interpassividade, o objeto, máquina, mídia, arte, goza ou pensa por nós, permitindo-nos permanecer passivos. Tá vendo só? Um conceito cunhado por Slavoj Žižek. Interessante. O coro. O que é? Diz-lisão são vocês. Ou então, não são vocês. A questão não é essa. Trata-se de meios emocionais. Eu diria, o coro são pessoas que se emocionam. Portanto, observem-no duas vezes antes de dizerem que são as emoções de vocês que estão em jogo nessa purificação. Elas estão em jogo quando, no final, não apenas elas, mas muitas outras devem ser, por meio de algum artifício, apaziguadas. Mas nem por isso elas são colocadas diretamente em jogo. Sem dúvida alguma, elas estão em jogo. Sem dúvida alguma, elas estão em jogo. E vocês ali se encontram em estado de matéria disponível, mas, por outro lado, de matéria totalmente indiferente. Quando vocês vão ao teatro à noite, vocês pensam em seus pequenos afazeres, na caneta que perderam durante o dia, no cheque que terão de assinar no dia seguinte. Portanto, não confiemos tanto em vocês.
Toma-se conta da emoção de vocês numa saudável disposição da cena. O coro se encarrega disso. O comentário emocional é realizado. Essa é a maior chance de sobrevivência da tragédia antiga. Ele é realizado. Embora a cena descrita aqui por Lacan seja muito comum, pessoas no teatro apreciando a apresentação de uma tragédia grega, sua interpretação dela deixa claro que algo de estranho está se passando. É como se alguma figura do outro, neste caso o coro, pudesse tomar o nosso lugar e experimentar por nós os sentimentos e atitudes mais íntimos e mais espontâneos, inclusive chorar e rir. Em algumas sociedades, o mesmo papel é desempenhado pelas chamadas carpideiras, mulheres contratadas para chorar nos funerais. Elas representam o espetáculo do luto para os parentes do morto, que podem dedicar seu tempo a esforços mais lucrativos, como decidir, dividir a herança, como dividir a herança. Algo semelhante acontece com a roda de orações do Tibete. Eu prendo na roda um pedaço de papel em que a prece está escrita. Giro-a mecanicamente, ou, mais prático ainda, deixo que o vento ou a água agirem. E a roda está rezando por mim. Como diriam os stalinistas, objetivamente eu estou rezando, mesmo que meus pensamentos estejam ocupados com as mais obscenas fantasias sexuais. Para desfazer a ilusão de que essas coisas só podem acontecer em sociedades primitivas, pense na risada enlatada em programas de TV, em que a reação de riso a uma cena cômica é incluída na própria trilha sonora. Ainda que eu não ria, mas simplesmente contemple a tela, cansado após um dia de trabalho, sinto-me mesmo assim aliviado depois do programa, como se a trilha sonora tivesse rido por mim. É muito massa. Para compreender corretamente esse estranho processo, deveríamos suplementar a noção tão em moda de interatividade com seu estranho duplo, interpassividade. Acho que vai estar uma nota aqui, em certa medida, explicando. Baseio-me aqui em Robert Farley, Ilusão de Adler, em Frankfurt. Não me disse nada, mas tudo bem. Ah, esse trecho aqui é do Seminário 7. É lugar comum enfatizar como, com os novos meios eletrônicos, o consumo passivo de um texto ou obra de arte está ultrapassado. Não mais apenas contemplo a tela, interajo com ela cada vez mais, entrando numa relação dialógica com ela, escolhendo os programas, participando de debates numa comunidade virtual, ou mesmo determinando diretamente o desfecho da trama nas chamadas narrativas interativas. Os que louvam o potencial democrático dos novos meios geralmente se concentram precisamente nessas características, em como o cyberespaço dá à grande maioria das pessoas a oportunidade de escapar do papel do observador passivo que acompanha um espetáculo ensinado por outros e de participar ativamente não só do espetáculo, mas cada vez mais do estabelecimento das regras do espetáculo. O outro lado dessa interatividade é a interpassividade. A contraparte da interação com o objeto, em vez do acompanhamento passivo do espetáculo, é a situação em que o próprio objeto tira de mim minha passividade, priva-me dela, de tal modo que é o objeto que aprecia o espetáculo em vez de mim, poupando-me da obrigação de me divertir. Quase todo aficionado do videocassete que grava filmes compulsivamente, eu inclusive, está perfeitamente ciente de que o efeito imediato de possuir um aparelho de videocassete é que passamos a assistir a menos filmes que nos velhos tempos de um simples aparelho de TV.
Nunca temos tempo para a TV, então, em vez de perder uma noite preciosa, simplesmente gravamos o filme e o guardamos para ver no futuro. Para o que, é claro, quase nunca há tempo. Embora eu não os assista realmente, é engraçado. Eu lembrei, cada um tem umas práticas, né? Aí eu lembrei agora que é engraçado, é direto. Eu gosto de videogames, né? Eu sempre, desde a minha adolescência, sempre meu lazer foi videogame. Eu nunca fui muito assim, apesar de, por exemplo, eu ser músico, tocar, fazer shows, ou seja, eu tenho um trabalho que está vinculado à festa. Eu nunca fui muito chegado assim em festa, em farra, nessas coisas. Então, eu nunca tive, por exemplo, lazer, sei lá, aqui no interior, né? Ir para bar, ficar em bar, boteco, essas coisas assim. Nunca fez parte da minha programação de lazer e entretenimento. Eu sempre optei por filmes, séries e videogame, né? Minha adolescência, inclusive, meu lazer não era ir para pracinha com o povo, era ficar jogando videogame, ir para locadora jogar videogame. E até hoje, assim, é uma coisa que eu gosto, é meu lazer, né? Quando eu vou descansar, desestressar, enfim, às vezes eu vou me estressar no videogame. Aí a mulher, tu não ligou isso aí, não foi para tu desestressar e tu tá se estressando aí com o jogo. Tu acha certo isso? Mas aí o que me fez lembrar que é engraçado, que quase não tem tempo para jogar. O tempo é pouco, pouquinho, né? Sei lá, deve ter mais de uma semana que eu consegui ligar meu videogame, por exemplo. É, e os jogos, enfim, a gente não consegue. Eu não consigo jogar vários jogos. Normalmente tem um jogo que eu passo assim alguns meses jogando só aquele jogo. Mas toda vez que aparece promoção, aí aparece a promoção dos jogos lá, e pô, esse jogo aqui é massa. Tá com 70% de desconto aqui, sei lá, um jogo que é R$ 200, R$ 250, tá saindo por 40, por 30. E, não, eu vou comprar aqui, depois eu jogo. Nunca jogo. Quando abre lá o videogame, tá uma biblioteca assim com 200 jogos lá disponíveis que foram comprados, mas que eu nunca acho tempo para jogar depois. E quando eu ligo o videogame para jogar, eu só jogo o jogo que eu já joguei antes. Inclusive, o jogo que eu já joguei, já zerei, sei lá, 2, 3 vezes. Aí eu vou lá no mesmo jogo. Eu leio falando isso aqui, eu lembrei muito, velho. Ela lendo aqui, eu lembrando dessa situação. Quando ele falou aqui de gravar no videocassete, eu pensei assim, gravar para assistir depois, mas nunca assisti depois. Ai, ai. Enfim, continuando. Nunca temos tempo para a TV, então, em vez de perder uma noite preciosa, né, no futuro, para que, é claro, nunca há tempo. Embora eu não os assista realmente, o mero fato de saber que os filmes que aprecio estão guardados em minha videoteca me dá uma profunda satisfação e, ocasionalmente, me permite apenas relaxar e me entregar à requintada arte do Fernier. Fernier, deve ser alguma coisa assim. Como se o videocassete estivesse, de alguma forma, assistindo a eles por mim em meu lugar. Quer ver outra coisa? Que vocês vão se identificar aí, alguém que assistir, né? As pessoas que assistirem essa gravação aqui depois. A gente que está no campo da psicanálise e que vive por aí nos grupos baixando PDF de livro. É, baixa o PDF, tá o HD, o espaço de armazenamento cheio de PDF, que não cabe mais um PDF. Agora, olha quantos PDF tu tá lendo, para ver se dá 2 livros aí, não tá. Acha que baixar E isso é curioso como é, assim, inconscientemente, né? A gente tem a sensação de que vai lá que baixou o livro, que a gente tem aquele livro, que a gente tem o conhecimento que aquele livro está ali para transmitir. Então, eu tenho todos os seminários de Lacan em PDF, mas eu já li todos os seminários de Lacan? Não li. Mas tenho a sensação, né, de que, enfim, porque eu tenho um livro ali. O videocassete representa aqui o grande outro, vixe, o meio de registro simbólico. Parece que hoje até a pornografia funciona cada vez mais de um modo interpassivo. Filmes pornográficos não são mais fundamentalmente um meio para excitar o usuário para sua atividade masturbatória solitária. Contemplar a tela em que
a ação ocorre é suficiente. Basta-me observar como outros gozam em meu lugar. Ele que foi longe, viu? O Zizek aqui foi longe agora. Mas é interessante essa analogia que ele está fazendo. Infelizmente, a gente vai ter que interromper aqui, porque tenho um atendimento logo em seguida, então não vou me estender na leitura aqui, porque o próximo parágrafo é longo, e aí se surgir algum comentário, a gente vai ficar naquela angústia de até semana que vem, né? Assim, quando corta a sessão, assim, interrompe a sessão abruptamente. Mas, interessante, interpassividade, cyberespaço, a cibernética é um assunto que aparece em Lacan, mas que é explorado por poucos, né? Lacan falava já sobre a cibernética e isso produz muitos efeitos, né, de estudos para pensar o sujeito, inclusive o sujeito da nossa contemporaneidade, que o Lacan já sinalizava os efeitos da cibernética através da é, expansão, digamos assim, né, de acesso aos aparelhos de televisão. E aí, enfim, Lacan nem imaginava ainda, né, como seria computador e principalmente celular e internet, né, que foram coisas que só surgiram depois de Lacan, por exemplo, já ter morrido, né. O computador, apesar que não, né, mas o computador em si como um aparelho pessoal, só década de 90 em diante, né, e Lacan morreu em 82. Enfim, na semana que vem a gente continua. Eu acredito que hoje à noite ou amanhã, enfim, eu coloco as leituras que aconteceram essa semana, no, mais provavelmente programado para segunda-feira.